Olá, boa tarde, 1h06, o Sala de Redação está no ar, né? Uma segunda-feira, olha o sol, o meu amigo sol, ele voltou, graças a Deus, depois de digamos assim, um período interminável, daquela friagem, daquela chuva, daquela tempestade, daquela chuvarada que molhou o torcedor do Grêmio, que foi na arena ver o Grêmio fazer uma goleada sobre o Tombense. Eis que o sol, o meu amigo sol, está de volta, nos iluminando, nos trazendo saúde, nos trazendo tudo aquilo que é bom. Para calcário e argamassa, confie na FIDA, Tintas Killing, a tinta gaúcha, pesquisa interativa pergunta para você, que está ligado no Sala de Redação. O Grêmio ganha, o Grêmio perde ou o Grêmio empata com o Brusque amanhã? Tá legal? Participe, tá? Não deixe de participar. O Grêmio vem de 2 grandes vitórias, tá? Mudou o fio lá, tá? Fisioterapia tem nota máxima segundo a avaliação do MEC. Portanto, Facate, tá? Facate, fisioterapia, nota máxima segundo a avaliação do MEC. O Leonardo Oliveira, na sua coluna de hoje, diz que o Grêmio deve tudo ao Roger. O Maurício Saraiva está dizendo há 6 meses aqui que o Grêmio tem time para classificar independente de reforços. Tu não acha que o Roger, que agora acertou o time do Grêmio, que troca 3 passes e consegue ser melhor do que essas babas que o Potter denuncia desde o início do campeonato, que são muito ruins, ele levou muito tempo para acertar o time do Grêmio? Não, Pedro, não acho. Sabe por quê? Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Primeiro porque o Roger teve a sensatez de perceber ali na frente que se o Grêmio se metesse de pato a ganso, o Grêmio ia se dar mal na Série B. Que o Grêmio não era melhor que os times da Série B, que o Grêmio não seria preponderante, que o Grêmio não sobrava na Série B. O Grêmio tinha bons valores, boas individualidades. O que fez o Roger, principalmente a partir da derrota para o Cruzeiro, em que o Grêmio foi amplamente dominado, e aí ele emenda, né? Tem Ituano, ele tem 4 jogos, tem Criciúma, ele tem 4 jogos ruins, assim. Aí o Roger começa a puxar o time para trás, a restabelecer a segurança do time, a confiança, porque o grupo é basicamente o mesmo da Série B. E esse grupo tinha começado a Série B, da Série A, aliás, perdão, ano passado, esse grupo tinha começado com a confiança abalada, embora o título gaúcho e tal. Então era preciso que esse time recuperasse a confiança, que esse time, que ele estancasse a sangria e que começasse o time por trás. E em determinados momentos, sim, ele foi seguro. 3 no meio, um tripé, 3 zagueiros, o time lá atrás jogando por uma bola no Diego Souza. Mas a partir do momento que o time estabiliza e restabelece a confiança, ele vai soltando aos poucos. E aí tem a sensibilidade do técnico. Para chegar nesse momento pré-reforços, já com a entrada do Ferreira, ele montar o time de uma forma mais ativa, de um time que cria mais, de um time que se solta mais e de um time que tem aí sim uma diferença em relação a Tombense, em relação a Náutico, que são adversários mais frágeis do que aqueles que ele pegou lá atrás. Ele pegou Sport, ele pegou Vasco, ele pegou Cruzeiro, para fazer esse enfrentamento e sobrar, como sobrou no sábado. O Grêmio no sábado ganhou o jogo, acho que em 40 minutos, não sei se foi isso. Agora, Potter, tu tinha razão. Os adversários do Grêmio são muito fracos, né? Boa tarde, Pedro, boa semana a todos. Tô olhando pro Bagé aqui, né, Pedro? Vim aqui... Não quer fazer um autoelogio, é isso? Seu acho que tá desligado do Diogo. Acho que tá desligado do Diogo. Agora, fala, Diogo. Não entrou. Tu não quer fazer um autoelogio. É isso. Não, eu vim aqui para... falar bem próximo ao microfone fica melhor. Para cumprimentar... Tá desligado, eu troquei o telefone... Não, mas não tá bem, não tá bem. Não, o problema não é do Diogo. Esse não tá bom. Atenção. Para cumprimentar aqui no estúdio, Pedro, e vai ter uma entrega de um presente agora pro Bagé daqui a pouquinho aqui, pela volta à primeira divisão, né? O Bagé, em julho, na metade de julho, voltou para a primeira divisão. O Bagé, antes do programa, estava escutando correndo, né? A gaúcha. E o Bagé falou com toda a pompa e certeza e capacidade que o Grêmio ia golear. Falou pro Pedro, tu vai cantar hoje vários gols. E o Grêmio cantou. Meu guru. Porque agora que acalmou o lado emotivo de enxergar o futebol do Bagé, apareceu a verdade para ele. Que eu estava vendo. Como eu não me envolvo emocionalmente com o Grêmio mais, Pedro, né? Porque eu não ia gastar... Eu tentei começar a secar na segunda divisão, Pedro. Eu comecei secando. E aí, Pedro, era uma dureza torcer para aqueles times ali. E aí eu desisti. Conta, né? Não, aí levei pra minha psiquiatra e falei assim, eu tô secando um Grêmio. Ela, não pode. A psiquiatra sabe muito de futebol disso, passagem. Não pode, porque a segunda divisão é muito frágil. Então agora aqui eu tô falando pela primeira vez de quem é a tese. É da minha psiquiatra, Pedro. Então, Bagé, olhando no teu olho agora aqui, parabéns, cara, pra volta do lugar que o Grêmio não deveria ter saído. Parabéns pela primeira divisão, Bagé. Agora o resto é tudo absolutamente protocolar. Parabéns.
Tu merece. Parabéns, meus parabéns também, Bagé. Parabéns, Bagé. Eu ia falar, mas vou dar o direito à réplica. Tu vai. Troca, Diogo. Tá desligado. Boa tarde, senhores. Abraço a todo mundo, beijo em todos aí. Pedro, é que são algumas situações. Primeiro, começando ali pelo Roger, né? Eu nunca tive dúvida do Roger. O Roger, ele é um acertador de time. Todos nós, praticamente todos, pelo que eu lembro, consideravam isso, que o momento de chegada do Roger era um momento ideal para porque ainda tinha um tempo para o Roger trabalhar o time ao longo da Série B inteira. É claro que o Roger, em determinado momento, ele tinha algumas opções de time que não tinha muito o que fazer, né? E aí ele teve que forçar algumas situações. Como ele ganhou o vestiário naquele primeiro momento, dando oportunidade para caras que foram lá e tiveram que amassar barro juntamente com ele, naturalmente que ele levou um tempo também para descartar esses jogadores, entre aspas. Eu vou citar claramente o caso, por exemplo, do Thiago Santos. Ele começou a trabalhar com outras opções, né? E com isso, o que eram as críticas que pelo menos parte da bancada do Sala fazia ao Roger? O Roger, em determinado momento, jogando, eu lembro muito do jogo contra o Sampaio Corrêa. O Grêmio tinha que marcar um atacante do Sampaio com 3 zagueiros, não precisava. Ali era o jogo que daqui a pouco tu tinha que abrir mão de um terceiro zagueiro para soltar um pouco mais o time. É isso que se questionava. E o Roger foi equilibrando isso. Se pedia o Pedro Lucas também em jogos mais fáceis para ambientar, é o 4º jogo seguido que ele põe o Pedro Lucas no segundo tempo, dá uma chance, botou o Gabriel Silva. Ou seja, ele começa aos poucos a equilibrar tudo num momento chave. Porque é um momento que o Grêmio agora vai virar o turno, e ao virar o turno o Grêmio vai ter reforços, principalmente o Lucas Leiva, né? Em nível de titularidade, que chega para jogar, quem sabe já contra a Ponte Preta, porque depende ainda de uma liberação de documentação. A única coisa que eu sempre discordei e continuarei discordando do que o Potter falava era o ganhar com o pé nas costas. Isso eu não vejo, porque o campeonato é muito ruim, dificilmente tu vê um bom jogo. Né? A diferença do Grêmio foi fundamental porque o Grêmio tinha dificuldades contra times que eram mais fracos. Hoje ele pega o time que é mais fraco, qual que ele fez? Ele fez 3-0 no primeiro tempo e o segundo tempo praticamente ele treinou. Administrou, né? Então a mudança é essa, e sem dúvida, nisso eu concordo com o Léo. Essa mudança é o Roger. Deixa eu fazer então um elogio para o Sala de Redação. Boa tarde, Pedro, e todos que nos acompanham. Assim, né? A gente desde o começo... de eleição, né, Diogo? Então tu tá sendo bem político. A gente aqui no Sala de Redação... não gava, né? E tu vai lá e gava. Não, é que aqui no Sala de Redação a gente disse desde o começo, gente, o Grêmio vai subir. O Grêmio com os reforços... Talvez isso era o Maurício. O Grêmio vai subir sem reforços ou com reforços. Com reforços, sobe com mais facilidade. Sem reforços, talvez demore um pouco mais de tempo. O Roger tem que tirar mais do time. Claro que quando o Grêmio estava naquela situação ruim, isso é muito dos dirigentes, com habilidade. Tenta, claro, vender o filme de que, olha, é mais difícil, enfim, tá bem, é um processo, assim, eu acho que está no contexto difícil que o Grêmio está de se reerguer. Mas assim, era só dar um pouquinho de tempo pro Roger que ele ia fazer o time render mais, mesmo sem reforço, eles nem estrearam ainda. E é exatamente o que está acontecendo. Outra questão importante. A ideia, assim, o Grêmio também tentou vender um pouco isso, assim, de que, olha, a Série B é um campeonato quase marciano, sabe? Tem que ser balão e trombada e contratar jogador que, de repente, não tem tanta qualidade, mas tenha mais força e tal. Gente, isso funciona, e a gente disse isso aqui, eu pelo menos disse, em alguns jogos, isso é verdade, vai jogar lá contra o Operário de Ponta... Campo mas pequeno. vai jogar na arena com um adversário médio... É um time leve. O Grêmio que está vencendo esses jogos é um time leve. Tem Campas, tem Bitelo, tem Vilhaçante, tem Ferreira, tem Biel. Então, assim, tu tem, sabe... Passa menos trabalho. Nem tanto ao jogar, sol, né? nem tanto à sombra. Então o Grêmio está melhor. O que a gente imaginava que fosse acontecer. Mas é que se não tivesse restabelecido essa confiança, Diogo, e para mim ela vem da solidez defensiva, ela vem desse passo atrás que o Roger deu, e foi feio ver o Grêmio jogar. O jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Bagé citou, foi um pavor, né, Bagé? Bah. Foi num sábado pela manhã, dia bonito, a arena tinha um bom Pior público. que a cara do Bagé. Não, mas o Bagé... Tá tudo o Bagé, gravado isso aí, o Bagé tá mais bonitinho. O Bagé tá mais bonito que o time, né, Léo? Sem dúvida aquele jogo. E aquele jogo foi um pavor de ver. Um jogo ruim, mas era preciso dar esse passo atrás, porque se o Grêmio continuasse tropeçando, por exemplo, como tropeçou contra a Chape, contra o Criciúma dentro de casa que ele empata, se ele sofresse contra o Ituano... A única coisa boa foi a narração do Pedro, né, gente? Não, mas aí, Bagé, se o Grêmio não tivesse restabelecido essa confiança, seria sim um sufoco e um pavor a Série B pro Grêmio. Então passa essa tranquilidade pelo resgate da estabilidade do time. E aí que eu acho que tem a mão dele, do técnico. Eu vou a Brusque amanhã, corpos. Pedro. E se ganhar, eu vou fazer um vídeo lá sem roupa. É mesmo. Como é que é? Para um pouquinho. interessante. Como é que é? Se ganhar do Brusque. Sim.
Sem roupa. Tá falando Fora no... de casa vai ser só Não, se- tá pelado, Tá, sem mas nenhuma isso peça de roupa. é uma Nenhuma homenagem? Porque isso é uma penalidade? Não, eu acho que é o É uma torcedor ameaça. extravasando. peça. É uma ameaça isso. Uma ameaça. É. Uma ameaça. Guerrinha, 5 corpos de vantagem, não te parece? Pedro, o Grêmio tá no caminho, né? O Grêmio, eu não sei quantas rodadas antes do final o Grêmio vai se garantir. Mas tudo que está acontecendo com o Grêmio é um somatório de coisas. Apesar de atualmente quererem mudar o futebol, não vão conseguir mudar o futebol, vai morrer assim, sempre como nasceu e vai morrer assim. O time que melhor defende é o time que melhor ataca. Por que o time que melhor defende é o que melhor ataca? Porque o time está organizado, ele sai de trás organizado. Se ele defende mal, ele tem que trazer os caras da frente para ajudar a defender. A hora que ele vai atacar, ele está desorganizado. Ele demora para chegar. Isso é lei no futebol, não fui eu que inventei. Isso foram os caras que fizeram o futebol que inventaram. Bom, somando a isso, o Grêmio, que também não está precisando comer grama para ganhar, o Grêmio está ganhando com sobras, né? No sábado devolveram a metade do ingresso, né? Porque foi só um tempo, não teve 2 tempos. E o Grêmio tem o quê? O Grêmio tem o acréscimo do Ferreira, que não é um jogador de dar voadora, não é um jogador que encarna o espírito da Série B. Quem sabe jogar, joga. Quem não sabe jogar, tem que encarnar espírito. Tem que dar voadora, tem que dar guspida, tem que parar o jogo, cair, fazer... Não sabe jogar. Agora, quem sabe jogar, quer a bola para jogar. E o Grêmio botou no time alguns jogadores, e o Ferreira especialmente, que sabem jogar. E aí tu dá a bola para ele arma um Salcedo pelo lado, ele facilita a vida do Diego Souza, né? Daqui a pouco o meio-campo começa a chegar, o Bitelo entrar na área, fazer gol. Somado o quê? Somado a isso que o Potter muito cedo detectou. A Série B tem 6 ou 7 times. O resto é uma briga de facão para ver quem é que não vai cair. O próprio Brusque, que o Grêmio enfrenta amanhã, ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Ele até começou bem, muita gente dizia assim, o Brusque não vai passar por sobressaltos. E já está passando. Já está passando. Por quê? Porque a ruindade é geral. Tu olha o Sport, que todo mundo diz assim, o Sport vai, com o Lisca vai subir, o Sport já emperrou de novo. O Bahia ganhou um jogo e também não convence. Quem é que convence? Convence o Cruzeiro, que ontem nem foi brilhante, fez o segundo gol numa bola que desviou no joelho do zagueiro do Novo Horizontino e por isso entrou. O Vasco tomou 3-0 do Sampaio Correia. E o Grêmio, que passeou em campo no Até o sábado. Cruzeiro sofreu. Sofreu. Mas Não vê que só o o Cruzeiro já Cruzeiro. voltou Quem a sofreu ganhar. foi o Guerrinha, que a gente fez uma eu acumulada sofri. linda na KTO e Eu botamos sofri. que o Criciúma ia ganhar e o Criciúma empatou. Não, mas eu fiz outra e mas se, tu o é Palmeiras, profissional, né? se o Palmeiras ganhar quarta e quinta, eu tô fora. Se o Palmeiras ganhar Eu não tenho Eu condições tô na psicológicas. espera uma hoje, Guerrinha, da KTO, Pedro, que eu botei, eu ponho sempre trintinha, né? Eu sou um cara conservador, eu botei R$30 lá e fiz uma acumulada de 5 jogos. Só que eu errei sem querer, Potter. Eu gosto de fazer os mesmos no mesmo dia. E eu botei o jogo do Um jogo a Palmeiras, mais, que é hoje. Só que aí o que aconteceu? Eu botei que hoje o Palmeiras, hoje no jogo do Palmeiras sai mais de 2 gols, que deve sair, Palmeiras e Cuiabá. E aí eu acertei todos de ontem, só tô por esse jogo. Então Quanto acho é o cashback acho que agora? Já De tá 30. 800. Eu não vou sacar. quarta e quinta estamos fora, Bajé. Tem Quarta e uma quinta, coisa, não. ô Guerrinha, que até me oportuniza tu fazer essa ordem cronológica de algumas coisas do Grêmio, que é o seguinte, e aqui eu fui um crítico, e se tiver que continuar sendo, não tem problema nenhum, do próprio presidente Romildo e do Denis Abraão. Porque vale lembrar que o Grêmio vai para o Rio de Janeiro jogar contra o Vasco, e ali o Roger estava com a mala arrumada já. O Roger já tinha levado a roupa paisana para voltar sem a roupa do clube, porque provavelmente ele ali seria demitido. E aí o Grêmio faz um baita primeiro tempo, até ali o melhor primeiro tempo do Grêmio. É verdade que no final do jogo o Palácios acerta um chute que, se o goleiro do Grêmio não defende, seria 1-0 pro Vasco. Mas ali mesmo na pressão, a partir do momento de ter feito um primeiro tempo e não ter perdido o jogo, o próprio Denis sofreu pressão naquele jogo, porque se caísse o Roger, provavelmente caísse o Denis. E ali, tanto o Denis quanto o presidente Romildo seguraram o Roger, que muita gente já queria que saísse por não ter conseguido vencer o Vasco. Né? São contextos de uma campanha que, por vezes, a gente vai passando batido e não consegue lembrar. Né? É que um time também se faz de tentativa e erro, né, Alex? Também. O Roger Machado, por exemplo, neste Grêmio que agora encaixou, o Roger foi na tentativa e erro. O Nicolas, por exemplo, que é o maior assistente do Grêmio,
chegou a ser banco do Diogo Barbosa num jogo na Arena. Tá fora amanhã, né? O Bitelo chegou a sair do time, perdeu a posição. O Roger deu uma entrevista de 10 minutos falando sobre as razões de o Bitelo oscilar, é menino, é isso e aquilo, pois o Bitelo está recuperado pelo próprio Roger, que o tinha descoberto antes. Então, este papel do Roger de protagonista, demorou para encaixar, era para ter sido mais cedo. Sim, mas tudo isso já passou. Mais importante é o Grêmio conseguir manter as virtudes que ele encontrou com solidez para o restante do campeonato. Porque como Maurício, já estava tu era o único claro cara antes, que Pedro... dizia aqui, tu era o único cara que dizia aqui, tá? Textualmente, fortemente, ficava todo mundo pipocando, que o Grêmio ia classificar, mesmo sem reforma. O Pedro não lê a gente. Pedro? O Pedro não lê as O colunas que é da isso, gente. Pedro? Realmente E ele eu, não lê. Pedro, falava que eu o achei Grêmio que ele ia era cair. meu leitor, mas Não, o Potter também, o Potter também. Eu achei Não que faz ele assim, ia Pedro. todos Olha a os dias mágoa que você abria o causa aí, jornal. Pedro. Todos Olha os aí, dias. Olha aí, olha aí. Tá. Olha aí, ó. O Diogo Pedro, vai largar perdi um tudo, vai leitor. tirar os fones e vai embora lá. Olha a bronca que eu arrumei. Não, mas eu reconheço... Nem o Bolzan. Eu achava reconheço que eu o Grêmio- estava certo, Maurício. Com É o que isso? o Grêmio Não. jogava, com o que o Grêmio jogava, nem o Romildo Bolzan achava que ia ser fácil. Não, mas Agora a questão não é o fácil, Guerra. eu É- já vou aproveitar só para dar um último recado a respeito do Grêmio. Não vão se enganar, hein? Esse time que vai subir não pode ser o time Não, de 2023, é outra porque turma. o elevador desce, hein? É outra Mas turma. aí É o por- cenário começa a mudar, Maurício, porque a partir do momento em que o Grêmio estabiliza, o Grêmio consegue jogar, o Grêmio tem a volta do Ferreira, que está no terceiro jogo, se não estou enganado, é um acréscimo, mas a partir do momento em que o Grêmio Segundo estabiliza... jogo. Segunda? É. Obrigado, Pedro. A partir do momento que o Grêmio estabiliza e o Grêmio começa a deslanchar, ele vai permitir a trabalhar essa ideia que o Guerra mencionou, e o Guerra está coberto de razão, na questão do time já projetando para o ano que vem. O Grêmio confirmando ali na metade da Série B, como o Cruzeiro está confirmando agora que já está com uma mão numa vaga, o Grêmio pegando a segunda, o Grêmio começa a pensar 2023 e aí sim será preciso projetar algo muito maior, algo muito mais robusto para encarar a volta à Série A, por que é muito exemplo, complicado. Por exemplo, aquilo que se ouviu do Roger e do presidente, depois do jogo, de que o Campasso fez uma partida maravilhosa, que foi o melhor em campo, que é um jogador... Eu não acreditei nisso. Para mim, o Campasso na Série A do Campeonato É que eles Brasileiro querem. não é isso. É que tá se esperando. Eles querem vender o Campasso, um garoto propaganda. Teve uma sondagem lá da Major League Soccer. O sonho do Grêmio hoje é que aconteça com o Campazzo o que aconteceu com o Bolanhos. O Grêmio sabe que não vai conseguir recuperar o que investiu, mas pelo menos recuperaria perto Uma do parte, que investiu. Se chegar a proposta, ele vai. O que eu quero... Deixa eu aproveitar o elogio do Pedro, que o elogio do Pedro a gente não desperdiça. Vou incluir então o Diogo e o Potter, né? Os não Obrigado, citados Maurício. pelo Muito Pedro. Obrigado, mas, pela- Obrigado, mas, Maurício, pelo caráter. Obrigado, Maurício. mas onde é que a Mas gente... todos com o pé nas costas? Não, Eu pé nas disse costas aqui que não. o Pé Grêmio nas costas subia não. só... Maurício, desculpa te incomodar. Não, vai lá, por É favor. que eu só discordo É do pé só- nas costas, que o Potter Não, falou. mas eu disse o seguinte: Pé nas o costas Grêmio não tem. sobe sem reforço. Essa era a discussão. E com reforço sobe com mais facilidade ainda, mas sobe, ponto. Mas E o aí, ponto não que eu sobe. acredito, Joe, que juntava Isso era todo mundo óbvio. que acreditava no acesso do Grêmio mesmo sem reforços, Sim. não era comparar o Grêmio com qualquer time da Série A, onde, como disse o Guerrinha, o Grêmio hoje com esse time voltaria a ser candidato a rebaixamento. Não, era na comparação do Grêmio com os seus rivais de Série B, e cada rodada que a gente via, mesmo quando o Grêmio não ia bem, os outros adversários eram tão frágeis, tão irregulares e com uma folha salarial tão inferior, porque os seus jogadores são piores, que neste momento o que se vê é aquilo que poderia ser projetado antes, porque o Grêmio tem um elenco melhor do que os outros. Se ele estava jogando menos, bom, aí tem variáveis das maiores, mas o mais importante é o Grêmio tinha um potencial de crescimento ainda sem os reforços. E ele se confirma com o Roger quando ele primeiro bota 3 zagueiros para não tomar gol. Muito bem, aquela ideia do começa por trás, legal. Acontece que depois disso ele precisa avançar sobre a ideia base. E ele conseguiu avançar porque teve a volta do Ferreira, que é um jogador de enorme qualidade. O Biel vai se afirmando com a confiança do próprio Roger. E o Campaz finalmente começa a jogar um futebol que ainda não é o tal maravilhoso, né? Colocado na entrevista do sábado, mas é uma função que ele passa a cumprir como antes não cumpria. Então o Grêmio sobe sim. A questão não é se sobe, é quando sobe. E como sobe. E o detalhe Tem também que a 3 gente... contratações fundamentais, João, que tem que ser feita para a próxima temporada, já pensando nessa coisa, tá? O Grêmio precisa, claro, depende se o Kahneman vai ficar ou não, né? Mas o Grêmio precisa, vamos lá, buscar mais um zagueiro que seja. O Grêmio precisa ter um condutor, um 10, acho que falta um 10, e o Grêmio vai ter que buscar um 9.
porque a gente não sabe se o Isso é Diego uma Souza loucura, vai né? parar ou não O vai. Diego eu Souza acho vai ser que o artilheiro da competição e eu concordo, o Grêmio vai ter que buscar. Mas é que ele é o artilheiro da competição e é o cara na Série B. Na Série Não, B. tudo bem, mas mesmo que Mas na Série A ele já era um cara que ele que fazia resolva gol, né? fazer Mas ele mais não um ajudou ano, o Grêmio a escapar do rebaixamento. A culpa não foi dele. que tem essa Não tô dizendo dúvida. que foi dele, mas ele já não conseguia fazer tantos gols assim. Mas é que eu digo Porque que muda eu a concordo, régua. Guerrinha, é outra Claro. turma. Tu tem que fazer uma outra folha de pagamento. Aí vai ser o próximo presidente que a gente não sabe quem vai ser. Mas pra mim precisa contratar esse. Zagueiro, um 10 e um 9. Um zagueiro eu acho que tem que contratar com Jeromel e Kahneman mesmo. Não precisa contratar um outro zagueiro melhor. O Bruno caiu bem ali, mas precisa de O número Bruno na Série Alves A. tá bem, né? Porque a temporada Mas vai tem que ser... ter mais qualidade, Pedro. Tem o Natan Série no A banco muito que é bom diferente. também. Mas é que desse nível, tu perde Jeromel e Kahneman, não dá pra te baixar. É que aí tu não vai Não, mas enfrentar tu perder o... o Jeromel Kahneman, Bagé, tu não vai conseguir coisa muito Não, melhor mas é que o que, Bruno Pedro, Alves. Mas não régua- pode ser muito diferente. A régua tentar sobe manter porque a tu não régua vai enfrentar o que da Tombense. exato. Tu Não vai é o Tombense. enfrentar, que é um bom jogador, aliás. Que Não, que joga aqui no vai Veranópolis. enfrentar o Pedro. sei, Não, o Pedro vai Leonardo, embora. É que quando tu Pedro, tem Gabigol, Kahneman, Rafael Veiga. Quando tu tem Kahneman e Jeromel, tá? A substituição desses jogadores ela é sempre menor. Sempre menor, porque eles estão no patamar tão extraordinário como jogador. O Jeromel deu outro show sábado de novo. Mas ela não Ele pode saía, ser dava muito arrancada, menor, né? Ele faz o que quer, ele brinca em Mas tu campo. tem que pelo menos buscar o melhor, né, Pedro? Ela não pode ser muito menor, né? Ela tem que Vocês manter acham um o Bruno padrão- Alves muito menor? Não, Esse eu negócio? acho o Bruno Alves uma substituição aceitável. Eu acho também. ele bem menor. Eu Mas também. eu acho ele bem Bem inferior ao bem Jeromel e inferior. Kahneman. O cuidado com o sim, zagueiro isso que o Alex sabe. traz, ele tem uma outra situação. Nós que- estamos falando de zagueiros craques, né? É porque aí, Alex, entra um negócio que a gente tem que dizer com cuidado, porque afinal é Jeromel, Jeromito, Jeromonstro, e tudo isso ninguém tira dele. Eu já pedi estátua pra ele. Estátua é justo, mas tem um detalhe. O Jeromel está fazendo tudo o que está fazendo porque se cuida, porque é um grande profissional, porque também foi protegido no momento mais frágil do time e porque está enfrentando times de régua bem mais baixa. O Jeromel do ano que vem, um ano mais velho, nós não temos a certeza de que ele poderá, com a régua mais alta, dar a mesma resposta. Então, para proteger Jeromel, inclusive, vai ser preciso trazer zagueiro de uma reposição próxima. Nunca será igual, porque o Jeromel é um dos grandes zagueiros da história do Grêmio. Mas essa antevisão Não, mas, de que Maurício, o tempo passa para o Jeromel, passa para o Diego Souza, Maurício. o Grêmio vai ter que ter, Pedro. A gente concorda com isso. O Grêmio precisa de uma reposição mais próxima possível. A pergunta é o seguinte: é Onde? o Bruno Alves Quanto custa? uma reposição próxima ou Eu o acho que Grêmio não. terá que Não. investir? Eu acho que esse é o Por problema. isso que eu dei a minha Perfeito. opinião Eu que, acho que não é. tenha que buscar. Por isso que eu falei, o Grêmio tem que buscar um zagueiro, um 10 Me e dá um, uma e ideia de um 9. zagueiro aí que seja mais próximo que o Grêmio possa contratar. Vamos ver. Ah, não, mas não é tão simples assim. Agora, eu não tô lá, Pois né, é, Pedro? eu também acho. mas Não, Gustavo eu tô Gomes. analisando eu ia como dizer o Gustavo cronista Gomes. e como É, o torcedor. Gustavo Gomes é bom. né? Tu pode É. buscar o Gustavo Gomes, tu pode ver Rodrigo lá Caio. um zagueiro que esteja fora do Brasil, tem Davi várias. Luiz. Né? Mas aí depende muito de quem vai estar lá na frente, né? Tem contratações que a gente não concorda. E com- Aliás, não quem vai podemos contratar no esquecer- Grêmio é outra turma? É outra turma, né? Sim, vai ser outra vai ser direção, uma né? outra O direção. lateral Não, direito, Pedro. Quem A vai ser o menos- Grêmio? Não sei. A menos que o Denis Abraão. ganhe. O Menos que o Denis Denis Abraão ganhe. é candidato. O Denis- se o Grêmio, se o Grêmio Denis for for pro campeão da pátio- Série B é, e o Grêmio empolgar a torcida, como já começou a empolgar, porque tinha uma tempestade no sábado, É. e o Grêmio botou o seu melhor público dentro da arena, fora aquele jogo das 11 da manhã. E o será segundo menor sábado- público. e sábado Com agora? tempestade. E sábado agora, 4h30 da tarde, contra a Ponte, provavelmente com a estreia do Lucas Leiva, vai ser recorde de público. Já abriram os ingressos para venda. A menos de 35 mil pessoas é estádio vazio sábado. Aí o Abrãozinho começa a cair na mão da Aqui no torcida. caso do Denis É que Abraão, ele não pode ser acreditado a ele o rebaixamento totalmente, né? Porque ele entrou no meio do caminho. E o acesso, de alguma maneira, vai ser acreditado também a ele. Agora, a gente precisa dizer, a gente sempre tem que tentar, dentro do possível, dar um passo adiante, né? Então, o Grêmio não vai subir, vai ser difícil. Bom, dizíamos como é que ia ser, as coisas estão se encaminhando. Agora, não podemos esquecer que o Grêmio é quarto na Série B. É quarto. A gente está festejando o Grêmio Não, porque ele mas- começou muito Tá de baixo. festejando vai a passar. evolução. Eu ele estou che- festejando a distância do Não, quinto, perfeito, Diogo. A perfeito. distância do quinto. Pô, eu Mas começo a ser feliz aqui, vem o Diogo é com que não, tem não um- pode. É que tem um momento, Eu tô te Bagé. puxando pra... Teu humor aí. O É que o tem calcanhar um- do Bagé tá lá no alto, tô puxando ele pra Eu já baixo. Assim, ganhei. vem É que pra tem um- terra Ô, Léo, aqui. eu ganhei desconto na minha analista. Não, graças tá. à melhora É. do humor. É que tem menos sessões, né, Bagé? Menos, em vez de Menos, 4 vezes por semana, agora só 3. Bagé, paz e amor. É que tem um momento da virada do Grêmio que ela passa também, e talvez aí seja um ponto de discordância minha com o Maurício, com o Diogo, que tem sim uma mudança de temperamento do time. Me parecia que o Grêmio do começo da Série B era Não aquela coisa- discordo de você.
Que tenha mudado o temperamento. A nossa Exato. discordância original é de que o Grêmio subiria com este material Mas- humano sem reforço. mas- Agora, que houve essa mudança Não, que mas você está registrando, você tem toda a razão. A mudança, Maurício, com esse grupo passa pela mudança tática do Roger, mas também por uma mudança de temperamento. E tem uma entrevista, acho que é depois do jogo de Itu, que o Denis Abrão é muito contundente. Até o Roger vai na mesma linha. Inclusive deve ter conversado antes da entrevista. Quando tomou o gol de empate aos De 48. cobrar que a Série B era diferente, que tinha que... Porque o Grêmio parecia que ele entrava em campo e olhava pro outro lado e disse, pô, esses caras aí da camisa amarela e preta nós vamos passar por cima. Nós somos de Série A, nós somos o Grêmio, a nossa folha é de 10 milhões. E não é assim, o Grêmio passou a transpirar mais, passou a marcar mais, tanto é que agora ele já joga com mais naturalidade, mas ele não deixou em nenhum momento de ser ultra competitivo. Mesmo o Ferreira entrando, que é um cara que dá o brilho, que é o cara do lance individual, o Ferreira é um abnegado, o Ferreira marca também. Não, é que volta teve pra compor jogos espaço. que o Grêmio competiu, Léo, eu concordo contigo, tem que ter competição, óbvio, né? Mas o que a gente dizia aqui, e também, ninguém dizia que tinha que tirar o Roger, que tinha que trocar comando, a gente dizia que este técnico, com estes jogadores, tinha capacidade de, taticamente, animicamente, tecnicamente, render mais, é de fato o que está acontecendo. Teve alguns jogos que o Grêmio suou pra caramba. Vou dar um exemplo lá contra o Operário mesmo. Ganhou 1-0 A suado. única vitória fora de Grêmio casa foi até agora. Rapaz, o Grêmio foi Operário. Que talento. Que talento. Aliás, Contra eu vou o Vasco, te dizer amanhã, lutou pra bonitão. caramba, mas não O tinha Grêmio como. O Vasco Grêmio foi um navegador. O Grêmio Descobridor. precisa amanhã, Potter, conseguir a segunda vitória fora de casa, que é, digamos assim, o rasgo que ainda tem dessa campanha. Que é aquela falta, aquela coisa que a gente sente que o Grêmio precisa passar. Só ganhou do Operário fora de casa. Não, é pouco, né? Num turno Amanhã inteiro, tem que ganhar. sim. No turno Tem que inteiro. ganhar. Esse Olha jo- aqui. esse E mesmo amanhã, assim estaria entre os 4 sobrando, pra te ver. mesmo assim. E amanhã, tá? Não, amanhã não, hoje já. Passa Hoje, lá o no esporte, Zafari. hoje o Gimo esporte ainda Multi joga, tá, Superfície. Pedro? Desculpa interromper o Zafari, só para fechar. A rodada amanhã, começa já com o Sport engata. Recife hoje. Depois o Hoje? Grêmio joga sabendo já do resultado do esporte. Joga hoje, 8 da noite. Que já está 6 pontos atrás do Grêmio. Isso. Se perder, o Grêmio ganha amanhã 9 pontos. Bom, Isso. aí, boa Agora noite, ouvintes. é pelo retrovisor. Não, mas hoje o esporte tem uma. Hoje pode ir com força na KTO, eu nem sei a odds. Hoje ele joga com um time que vai cair, né? Com o Vila Nova, né? O Vila Nova. Não. Hoje não. Hoje ele faz Vou 3 botar pontos. meu dinheirinho lá. Não, hoje pode botar até as alfaces. Maurício, lá. a rodada de hoje começa hoje com o esporte, né? Isso. Isso aí, não. Terminou ontem, no domingo, e hoje começa Engatou. outro. Porque na Série B, vale sempre lembrar, né, Potter? A Série B não tem rodada de só sábado e domingo. Ela se espalha a semana fora para atender também grade de televisão e os compromissos todos. Então, uma rodada termina no domingo e a seguinte começa na segunda-feira, logo a E seguir. vai Hoje. até quarta-feira. A Até diferença quarta-feira. agora do Grêmio na Convidei- rodada é que ele está muito perto do segundo e do terceiro. Convidei o Pedro para pagar a promessa comigo no final do ano lá do caminho de Nossa Senhora do Caravaggio, mas o Pedro já deu uma regada, né? Tchê, mas Não, vou de táxi. Ah, mudou. eu não entendo essas Pedro vai promessas tá- o Pedro vai estar do no Catar, Bagé. rapaz. O Pedro vai estar no Catar, ô Bagé. Ah, é que tem, exatamente. Pô, classifica É, antes, não dá, classifica eu nem antes. lembrava disso. Não. Não, e ele tá Ah. garantido na lista, Eu né? tenho curiosidade. Não, mas aqui, ó. Esse tá. Olha aqui, ó. O que dia Tem é hoje? outros aí que podem ir comigo, que não vão estar na lista. Hoje é 18 de julho, tá? O Bagé tá dizendo que vai a pé no Caravaggio. Sai da onde? Sai daqui de Porto Alegre? Não. Não, sai de sai Farroupilha. não. Sai, Tem não, uma- sai de Farroupilha. Tem um Farroupilha caminho de. É um caminho de 19 quilômetros. Sai de Caxias, né, Alex? Sai de Bagé, Bagé, eu Caxias. posso Caxias, fazer né? esse caminho contigo correndo? Claro, pô. De moto. Então tá, então fechou. Eu queria entender qual é o norte das promessas do Bagé, Pedro Ernesto. Porque ele é o mesmo Bagé que promete uma caminhada rumo a um santuário para rezar, é o que promete ficar pelado depois do jogo com o Mas Brusque. aí é extravasar. Quem já não pensou, enquanto torcedor, um dia no estádio, Tirar tirar a foto? Canu? O Chuchu no Beira-Rio fez isso. Olha aqui, ó. Bom, e aí a gente pode passar Gimo Multisuperfícies no Bagé, né? Quando ele estiver pelado, tá? Sabe por quê? A gente vai fazer isso? É claro. Sujou, passou, limpou. Chimou, qualidade comprovada. Quando o leite fresquinho e nutritivo que chega no Zafari encontra as suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Na Frigelar tem tudo, hein? Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, tá? E ainda tem eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br.
Brasinha manda dizer que estará nessa caminhada contigo, tá? É o recado. O Brasinha, ele é que o candidato Brasinha é candidato, oficial? né? Candidato, então tem que claro. todos os candidatos comigo à presidência, então. Não, vai quem quer, né? O Brasinha é candidato, sabe Não, que só um esse pouquinho. negócio- Não, tem que ir todos, né? Tem que ir todos. Só um pouquinho. Não tem nenhum candidato do Grêmio torcendo pro Grêmio ficar na primeira, na Exato. segunda divisão. É. Eles vão Aliás, ter que ir, né? vou fazer o convite a todos eles, então. A marcha dos candidatos com Alex Bagé, é isso? A marcha E o do Grêmio na acesso. Série A. Pra E, agradecer. e é Marcha do óbvio que o acesso. nome é Até a Pé Nós Iremos. Exatamente, é para agradecer. A marcha do- Grupo IESA, olha aqui, ó. Apresenta Renault Kwid com taxa zero. Olha só o que a IESA está fazendo. Renault Kwid, taxa zero. Emplacamento total grátis. 4 anos de garantia. 3 revisões inclusas. Poxa, tudo isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. A gasolina tá cara, vai de Kwid com a IESA. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Vamos falar do empate do Inter e do próximo compromisso do Inter, que é quarta-feira contra o São Paulo, cujo treinador não poderá contar com 12 jogadores, entre lesionados e punidos por Entre cartões. eles, 2 protagonistas da frente, o Patrick e Caleri, que tomou ontem o terceiro cartão amarelo. Os dois tomaram. Que jogo ontem, hein? Que jogo espetacular. Bonito mesmo. Pá. jogaço. São Paulo 2, Fluminense também 2. Voltamos logo depois dos comerciais. Você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? É porque é o vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Tá bom? A Aurora Reserva ele é feito para você. Sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para mais performance? Conheça melhor em fiberoficial.com.br e nas principais lojas do esporte. Adronaldo Guerra Filho, o Inter trouxe um ponto ou deixou 2 pontos no Paraná? Pedro, eu fui surpreendido positivamente com o Inter, entendeu? Eu achava que o jogo era muito mais complicado do que foi. O Inter andou perto até de ganhar o jogo, né? Eu acho que é um resultado normal, é um resultado bom para os dois, né? São times que no momento, pelo menos, se equivalem. O Inter é que foi acima da expectativa, por quê? Porque foi até a Arena da Baixada, cheio de desfalques. Eu achava que o Inter ia ser um time cauteloso, um time esperando o Atlético. Não, o Inter saiu pro jogo, o Inter acertou a trave. Primeiro tempo, muito bom, né, Guilherme? Muito bom do Inter. O Inter está com confiança, é um time confiante, é um time que muda peças e acredita que pode buscar o resultado. Está no caminho para chegar na Libertadores aí, né? Porque hoje eu estava falando com o Gamba, tem 3 garantidos, Flamengo, Palmeiras e Atlético. Estão garantidos. Um deles, ou mais de um deles, com toda certeza, vai acabar levando a Copa do Brasil. Seria o Flamengo, no caso, que é o único que sobrou. O outro tem muita chance de se dar bem numa Libertadores, por exemplo. Já abre mais vagas. E aí o Internacional está metido. Claro que agora tem aí uma sequência de jogos que são durezas, mas pela confiança que o Inter está adquirindo, pela confiança que está demonstrando, eu não descarto que o Inter faça 3 pontos contra o São Paulo. Depois tem uma pedreira, o Palmeiras é pedreira até porque vai tratar o Inter como adversário. E o Atlético é pedreira sempre, mas passando isso dá para encordoar de novo uma série de resultados e se garantir. Se fizer 4 pontos desses 9, dá para fechar, né? É que o São Paulo vem bem desfalcado, né? Eu acho que contra o São Paulo vai fazer 3, contra o Atlético tem chance de fazer 3, porque o Atlético que ontem ganhou, Pedro, eu vi o Botafogo. Eu vi boa entendeu? parte também. Eu terminou o jogo e saí de casa e me perguntaram, tu vai jantar? Digo, não, vou na farmácia comprar calmante. Fui na farmácia ali comprar um. Fez um gol que o cara foi cruzar a bola, ela pegou na trave e entrou. O Atlético está jogando pouco, muito pouco. Sim, ele estava a perigo técnico nesse jogo. Muito pouco. O Palmeiras nós vamos ver hoje. E o Botafogo é ruim também. É que Botafogo é risível. o Atlético entra numa levada parecida com a do Flamengo e o Palmeiras agora, que são os barões, né, do dinheiro, mais até do que o Corinthians, que vai botar Yuri Alberto, mas o Atlético botou um reforcinho, coisa pouca. O Pedrinho, que era do Corinthians, estava no Benfica, a seleção de base, já pode jogar no meio da semana. E o Pavão, que era ponteiro direito da seleção argentina na Copa de 18, ex-Boca Juniors, que o Atlético também contratou.
Na quarta-feira, o Flamengo contra o Juventude, já que tem sempre uma nuvem em cima do Juventude, né? Ontem jogou para golear o Goiás, placar final 0-0, perdeu o pênalti, anulou gol com a mão. Pois o Juventude joga contra o Flamengo quarta-feira no Rio de Janeiro, ou em Brasília. Já era ruim o suficiente, mas vai estrear o Everton na quarta-feira. Ainda não estreia o Vidal. O Palmeiras vai colocar 2 atacantes estrangeiros que contratou também. Então esses times naturalmente vão se reforçar. O Atlético já vem para cá, por exemplo, para enfrentar o Internacional, com Pedrinho e Pavon. Já é uma esse diferença jogo, importante. Maurício, do Atlético, ele é no domingo, né? Dia 31 de julho. Finalmente um jogo às 4 da tarde. Exatamente Acho que é o antes, primeiro jogo. No, E aí, no o Inter- retorno, viagem. o Inter vai ter o primeiro jogo domingo às 4 da tarde. Já o Inter viagem, joga, mas eu acho que o Inter vai com força total, Diogo, porque o jogo contra o Melgar, ele ficou pra quinta-feira, né? Então o Inter vai ter uma Quinta lá. sobrinha. É. Quinta lá. O Inter joga dia 31 contra o Atlético aqui e na quinta-feira, dia 4, contra o Melgar. E aí sim, domingo ele recebe o Fortaleza no Beira-Rio. Será E- que ele vai com força máxima? Aliás, Léo? perdão, desculpa, o Fortaleza é lá. É lá. E é eu lá. acho que ele vai jogar com o Atlético aqui com o que ele tiver de melhor. Também acho. E aí o Melgar na quinta, claro, porque aí tem um período de 4 dias, né? Embora tenha uma E viagem não pro dá, Peru. Léo, E aí não dá o para não jogar contra o Atlético Mineiro não, sem sim. titular. E aí, Não Maurício, o Fortaleza lá no Castelão no domingo, aí Joga vai eu. com o Sub-15. Acabei de receber um e-mail Ah, tu vai? como sócio, Léo, e fui convidado para jogar esse jogo Mas em vai ser Fortaleza. aquela história, não dá pra jogar mesmo com o Atlético o cara que possa estourar. Né? Vocês Não, estão não, falando de não, preservação não, assim, a ó. preservação tipo assim, tá 80% não joga. E a do CK, né? O CK botou lá risco de lesão muscular, o cara fica Tipo, fora. não isso vai aí. jogar ninguém no sacrifício. Aí tudo Pedro, bem. Tem um outro detalhe, Potter, só pra completar, Por desculpa, favor, rapidinho. por Dia favor. 24 o Inter joga com o Palmeiras, tá? E aí ele vai ter aquela semana Lá em livre. São Paulo. Ele vai ter aquela semana recuperar. livre pra Dia jogar 24 é domingo que vem, né? Isso. Exato. Joga Aí ele quarta contra o São Paulo, domingo contra o Palmeiras. Isso. E aí ele tem a semana toda livre pra jogar contra o Atlético. Então ele vai ter uma semana em que ele vai poder acelerar contra o Atlético e acelerar contra o Melgar. E aí tira o pé contra o E Fortaleza. que loucura vai ser isso, né, Pedro, lá em novembro, né? Porque o Inter vai ganhar o Brasileirão ganhando do Palmeiras e do Galo nas últimas rodadas, né? Vai ser uma loucura. Ah, né? vai ser uma ser. felicidade, né? Eu que reclamo Vamos- tanto dos vamos pontos levar até corridos, o vai ter, Bagete, de vai ter olhos duas fechados. finais com times diferentes. Vai. O Inter ganha aqui no Beira-Rio lotado do Palmeiras, aí vai pro... Não, ganha... Não, desculpa. Eu tô ganha viajando. do Palmeiras Ganha com do o Palmeiras, é um Beira-Rio jogo só. lotado O Galo já e é... vai decidir no Mineirão. Não, já deu pra lá. rolou, eu errei. A final é no Parque Antártico. Mas aí já ganhou a Sul-Americana também. Sim, claro. Os dois tá. títulos do... muito do- título, né? Vai ser muito. Os dois títulos, né? Pedro, olha só. Heitor, reserva. Kaique Rocha, reserva. E Moisés não é mais reserva, mas é reserva, né? Vamos lá. Diz no sábado. Sábado. Eu queria Aí fazer tinha esse elogio ao Gabriel, Mano. Edenilson, Depena, titulares, né? Essa trinca é titular. Aí na frente dele seria o Alan Patrick. Não pode. Tyson, não pode. Maurício, reserva. PH e Alemão, aí eu já não sei mais. Né? Porque eu São acho que... titulares. Mas o Wanderson está voltando. O alemão, ideal, com o Wanderson infelizmente... voltando, o Pedro Henrique é banco, né? Pode, o Em alemão tese, titular. sim. o Aí Pedro é que Henrique é tá, banco. Maurício, onde eu E ia aí, chegar, no como diz o segundo Bagé. tempo, dois Quem ponteiros. sabe 2 pontas, E quem sai? sai o alemão. Mas o Mano gosta de 9, não gosta? Sai o alemão, joga PH e Wanderson. 2 jogadores de velocidade. 2 jogadores. Mas aí não, Principalmente O lá. Palmeiras Não, gosta vai de ter que 9 mudar também, meio joga com 2 baixinhos. na frente. Exatamente. Apesar de ter contratado agora 2 centroavantes. Enfim, é bom ter centroavante. Sim, Inter mas quer É que o alemão. enquanto ele não teve, o alemão, enquanto ele não teve, jogou com os O alemão baixinhos. certamente antes do jogo deve ter comido umas 25 bergamota que ele não foi jogar. O alemão não foi jogar. É o único ponto individual negativo do Inter na partida é o alemão. Mas eu queria fazer esse elogio ao Mano, Pedro, acho que a gente tem que fazer, porque em algum Não, momento... se a gente tá elogiando o Diniz, se a gente tá elogiando o Filipão, É. né? A gente tem que elogiar o Mano. Não, mas é que a gente já fez vários elogios ao Mano, acho que tá na cara, né, como o Inter mudou, enfim. Mas é que tinha uma ponta, assim, daqui a pouco uma dúvida, ele só conseguiu melhorar o Inter porque ele teve reforços, né? Contra o Atlético não tinha René, Bustos, Alan Patrick, Wanderson, Mercado. Mercado, Moledo. muita gente. E mesmo assim ele conseguiu entregar, como disse o Guerrinha, Nem contra o Curitiba naquele 3x0. Exatamente, ele conseguiu entregar um rendimento muito acima. Então, assim, é um treinador que está fazendo um bom trabalho. Eu ótimo trabalho. gostei do teu raciocínio, eu concordo com ele. A campanha do Inter é uma campanha muito concreta. Não é nada de mais e muito menos nada de menos. Não, tu usou uma expressão só boa no tem teu um comentário, detalhe. sólida. Sólida, isso. Tá, agora eu quero te dizer o seguinte, é assim.
O Rogério Ceni chega em Porto Alegre quarta-feira sem 12 jogadores, sendo que o principal jogador, o craque do jogo de ontem, assim, espetacular, sob todos os aspectos, um cara chamado Patrick, que foi corrido por muito cronista esportivo aqui de Porto Alegre, A gente conhece o que fez Patrick. uma partida excepcional. narrador. Eu ratifico a minha opinião. O Patrick tinha que ir embora do Inter. Ué, o A Patrick, gente se o conhece Patrick o tá aqui, Patrick. o Wanderson O não Patrick joga. Viu está como jogando é que no é? lugar do Wanderson, Se o Pedro. Patrick não joga, não tá, se o Patrick tá aqui, o Wanderson não joga, Pedro. Não entendi você. Não, mas também, não joga um, joga Nem o outro. PH, Tinha o né? Patrick, tinha o Wanderson. Não. O Não, Wanderson é superior. Para um pouquinho. Não, o Tá, mas de Patrick, qualquer forma- entregou bastante pro Inter, Pedro. Eu sou muito agradecido a ele. Não, foi bem. E tá ótimo, tá bom? Tinha que E ter eu saído acho que mesmo. não joga O Patrick, Igor Gomes eu- também, hein? Acho É, que não joga o Igor Caleri. Não, a fila também. anda, né? Saiu o Patrick, entrou Caleri, o Wanderson e não vamos temos adiante. Caleri. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, o São Paulo chega sem 2 dos seus 3 atacantes. Não, ontem, quando confirmou que o Caleri não ia jogar, eu desliguei a TV. Não, E ele cartão, tava no Caleri e banco. Patrick. Ele tava no banco. Poupado, né? Poupado. Tava Caleri e no Patrick banco, não jogam. poupado O Igor pra vir pra Gomes Porto Alegre. sentiu. O Igor Gomes sentiu, talvez não jogue. O Jandré Que é é a bom mesma jogador coisa. Agora, também, né? muito bom jogador, por isso que eu tô falando. O Léo falou nos caras. Mas, por exemplo, Não, foi a Pedro que falou nos campanha caras do da São frente, mas Paulo é de o Igor- 24 pontos. O Inter tem 5 pontos a mais que o São Paulo. Em quase um turno inteiro. Né? E nós estamos falando aqui de várias qualidades do São Paulo, né? Mas, Potter, o São Paulo sem dinheiro não contratou muito pouco. E tu tá vendo que ontem ele terminou o jogo com 8 meninos, que tu nunca ouviu falar. O Nicão, 8. como é que Eu tá não o sei. Nicão? Voltando de lesão, Potter. Ah, Voltando de lesão. Tomara que não jogue, né? Porque só o que faltava. Pedro, assim, que tem um trabalho bom no Beira-Rio, claro, todo mundo tá vendo, tá enxergando. Tem várias unanimidades aqui, né? O silêncio do Bagé é uma aprovação do que eu tô falando. O É Bagé verdade. sabe que tem um bom trabalho no Beira-Rio. Mas sabe por que quê? tem. Deixa eu só te ajudar nisso aí. Tá todo É que, borrado. por exemplo, vai falar do Grêmio, o te Pedro olhar. abre o programa te chamando. Ele não faz isso quando vai falar do Inter. Só, Bagé, por favor, a tua opinião. Eu não consegui entender, então eu fico... É que ele, Ele se tava meteu. chamando quem acertou, né, Bagé? Isso é uma Ele não crítica pode começar contundente ao com quem comando. errou. Não quero fazer intriga, mas parece que o Alex fez uma crítica ao comando. Quero mandar um grande abraço aí pro Não, Felipe mas o Gamba. que o Alex está fazendo é o seguinte, Maurício. Eu chamei o Potter porque o Potter sempre disse que os adversários do Grêmio eram muito ruins. E queria subir com o pé nas costas. Enquanto o Bagé fazia assim, Romildo, tu tem que sair. Sabe aquele discurso assim? Isso acontecia aqui. Então eu tenho que chamar quem acertou. Presidente Romildo, era educado. Obrigado, Pedro, pelo caráter. O presidente disse que ele não ouve Presidente sala. Romildo. Ele disse que não ouve sala. Ele levantava a cadeira assim, ó. Ele Pedro. disse que não chega nada nele. O presidente Romildo esqueceu que foi nesse um boi programa bufando. que o vice-presidente de futebol dele, senhor Denis Abrão, ligou para entrar no ar e para confirmar que estava demitindo o treinador. Mas ele disse que ninguém Pedro, ouve, ele não ouve sala. o futebol ele é bom quando a gente observa ele como uma grande metáfora, né, da vida real, né? Sim. E essa temporada novamente prova uma coisa pra gente que a gente que acha interessante, que é renascimentos, né, de treinadores e gente que tá aprendendo, como o Diniz, né? O Diniz talvez seja o maior próximo. O Filipão já ganhou, o Mano Ceni. Menezes já ganhou. Né? O Ceni ganhou aquele Brasileirão lá com o Flamengo, Não, mas mas não é uma assinatura dele, né? Aquele time, né? O Aquele Ganso Mas voltou ele tá a jogar, evoluindo, né? Mas o Ceni tá evoluindo, né, Potter? Não, eu acho que ele entra na turma do Diniz, né? Ele entra na turma do Diniz, né? Com vantagem, crescimento. porque aí ele já botou Mas faixa no peito. eu queria, claro que eu sei que o futebol brasileiro é mais complicado, né? Quer dizer, mais fácil que outros mundos, mas é bonito de ver treinadores assim já consagrados, ainda fazendo bons trabalhos, ainda tendo humildade para enfrentar, e é bem esse o verbo, enfrentar vestiários mais modernos, né? Ninguém monta aquele time do Atlético Paranaense na sorte, ninguém monta esse time do Inter na sorte, ninguém tá fazendo esse trabalho do Fluminense aí na sorte também. Mas aí, já Potter, tinha acontecido isso com o Abel Braga, né? Aqui no Inter naquela temporada. Tem exemplos maravilhosos aí de No caso que do Filipão, a vida não aí, acaba, Diogo, né? tem uma Fala, questão, Léo. Diogo, Fala. que eu acho que é muito importante. E aí é de todo um contexto de mercado. Essa busca dos clubes por técnicos estrangeiros e tal, ela traz novos conceitos, ela traz gente com outras abordagens, ela traz gente com muita bagagem e também faz com que os nossos técnicos aqui, a gente está vendo o Mano, por exemplo, o Mano nesse período sabático dele, o Mano foi estudar, foi se preparar. Léo, aceite O uma Filipão- vírgula minha, Léo. Desculpa interromper, mas só para fazer o debate, aceite uma vírgula minha que você tem razão. Trouxe novas abordagens com treinadores estrangeiros. Mas eu gostaria de fazer uma vírgula de que trazendo treinadores estrangeiros também trouxe treinadores estrangeiros ruins.
de mau trabalho. Porque tudo virou bem. moda, né, Maurício? Quando vira moda, Mas é O moda. Mano até foi estudar antes dos treinadores. Não, estrangeiros, é que é mas uma o Léo tem questão razão, ele de estudou. mercado, Maurício, que tu vai Sacudiu oxigenando o mercado. Ah, isso sim, isso e todo sim. mundo, Isso sim. Foi bom. todo mundo vai buscar conhecimento. O Filipão, na verdade, é um processo que o Filipão começa lá na China, né? O Filipão que volta da China, ele já volta com o Paulo Turra na comissão, com uma outra abordagem. Mas aí bem antes dos estrangeiros, né, Léo? Eu só acho que o 18, Filipão, né, eu acho que o né, Filipão, Bagé? eu 18 acho já que, tinha essa onda, né? eu só acho, mas não do jeito eu só que tem acho, hoje. Léo, A que onda o Mano- consolida com o Jorge Jesus. Não, eu acho que o Mano, Léo, ele faz o período sabático e vai estudar lá em Portugal, na melhor academia, enfim, antes dos estrangeiros. Mas não importa, o Léo tem razão. É que, Os estrangeiros já é que eu acho que jogaram. mais Pra mim, a mudança ajudaram do Mano é muito. temperamento. Mais do que o Conhecimento ele estudo, já tinha. que o estudo tá para todo mundo, o futebol é visto e observado por quem quiser. Mais do que isso, o Mano Menezes ser humano mudou. É, temperamento. Porque ele aquele- tava numa empáfia, ele tava naquela coisa, mas- ancorado nas taças, porque ele tem várias taças, isso é verdade, mas ele tava preguiçoso. O Mano Menezes é outro cara, ele Concordo. descobriu dentro Mas dele eu- uma ele- chama de, opa, dá pra seguir a vida, Quando dá pra ele, continuar acho diz que na ganhando. tem um entrevista episódio- dele quando ele diz na entrevista dele na chegada. Intervalo. A pergunta é feita, Pedro, é rápida. A pergunta é feita. Escuta, o Inter tá precisando de ti. E ele rebate na hora. Perfeito, Não, eu Jorge. é que tô precisando do Inter. Eu também estou Eu precisando dele. também tô pensando nisso. Aliás, Eu tô o precisando de Grêmio ti, Pedro. precisava do Roger, o Inter precisava do Mano. Perfeito. Agora o Mano precisava do Inter e o O Roger Roger- precisava do o- Grêmio. o Eles Roger- estavam, digamos assim, um pouco não, bem afastados Pedro, do mercado. o Roger tá na Vamos turma, deixar claro. na Perfeito, turma do perfeito. Diniz e na turma do Ceni. O Exatamente. Roger tá fazendo um trabalho que É. não era aquele trabalho de toque-toque dele, porque não tem como fazer isso aí. Então ele para, dá um passinho atrás de formatação de time, monta o time primeiro que para de tomar gol depois soltar. e depois soltar. Isso, Ele disse isso, usou esse foi verbo. inteligente. E você Intervalo precisa chamar comercial. o intervalo. O Roger precisava do Grêmio, o Grêmio do Roger, o Inter do Mano, Chama o Mano do cantando, Inter. Pedro. E você Vai o precisava comercial. chamar o comercial. Chama cantando. Tu começou o programa cantando hoje. Eu ficou tudo vou muito mais chamar bonito. o comercial. Voltamos. 2 horas mais 3 minutos. E nós estamos chegando aí para debater um pouco mais de futebol. O que está acontecendo com juventude? Eu acho que o pessoal está precisando lá na igreja do Caravaggio, junto com o Bagé, antes mesmo de conseguir a graça de não cair para a Série B, rezar, sabe? Porque Maurício até pênalti, o Juventude bota fora, Maurício. Eu vi o jogo, Pedro, ontem de manhã todinho, e foi um jogo que se terminasse 3-0 ou 4-0 para o Juventude, estava justo pelo desempenho do Juventude. Mas isso era para ser promissor, esperançoso. Mas é o que mais me preocupa, o Juventude perde quando joga bem e perde quando joga mal. Perde jogo ou perde ponto. Ontem, do jeito que foi contra o Goiás, que é candidato direto a não cair em casa, em Caxias, perder pontos do jeito que perdeu é perder o jogo. Porque logo depois à tarde, fora de casa, o Fortaleza ganha o jogo dele. E sai da lanterna entregando a lanterna para o Juventude. Se você olhar o potencial do Fortaleza para sair da zona do rebaixamento, e eu acredito que ele vai sair, o Fortaleza tem muito mais potencial. Fortaleza estava na Libertadores até bem pouco tempo, e por mais que se discuta o extracampo do Thiago Galhardo, ele vai contribuir no Fortaleza. Ele vai estrear agora no pós-janela. Então, o Juventude já deu no teto no seu investimento, Pedro. Ele não tem de onde tirar para reforçar a qualidade do seu elenco. O Fortaleza teve, o Juventude não. Mas está embolado, né? Pois Mas Maurício, olha o Juventude, quando ele empata... Mas Pô, tem olha gente lá. crescendo e tem gente andando pro lado e tem gente andando pra trás, né? Fortaleza pega o Bragantino em Bragança Mas ó, Paulista se tu agora. pegar Que tá crescendo. os 4 últimos, o América tem 18, o Atlético Goianiense 17, o Fortaleza 14, o Juventude 13. Quem tá fora da zona é o Curitiba, tem 19, um ponto a mais só do que o América. O Cuiabá tem 19, pega o Palmeiras hoje, lá em Palmeiras. E aí se tu pegar, dá pra ir até os 22 ali, que é o 10º, é o Santos, porque o Santos também não tá fazendo campeonato nenhum, né? Mas, ô Bagé, o problema é que esses times, eles empatam uma, ganham outra, e o Juventude não consegue fazer isso. O Ele não Juventude tem soma 2 pontos. vitórias. Uma das vitórias do Juventude é aquela do Fluminense, né? Com o gramado encharcado, que lembra muito até a história do Com o Flamengo do ano Flamengo, passado. Flamengo. Mas o Léo teve um jogo Não, com o não. Santos que tava Esse 2-0 pro Juventude, esse ano agora. 2-0 tava pro Juventude. Aí tem um jogador expulso do meio-campo do Sim. Juventude, o Santos Sim. vira pra 3-2. 3-2. Mas enfim, e uma expulsão boba, né? No Boba, final do boba. primeiro tempo, um lance no meio campo. É que o Juventude, hoje está começando um mês que ele é decisivo, que ele pode mudar a vida do Juventude, mas como disse o Maurício, eu não sei se já não bateu no teto financeiro dele. O Juventude só vai se salvar se ele fizer uma janela boa. Se ele buscar 2 ou 3 ou 4 jogadores assim, em que ele acerte. O Juventude no ano passado ele foi muito bem no mercado. O Juventude contratou muito bons jogadores. Pô, esse Guilherme Castilho, que agora está lá no Atlético, Paulinho Boia,
o centroavante, que o Peixoto, que era do Bragantino, né, depois foi para a Ucrânia, tá jogando acho que no Ceará agora. Tá no O Juventude Ceará. O Juventude acertou na janela. E esse ano ele não acertou a mão, ele perdeu uma peça importante, que era um observador do Juventude, um cara que o Cuiabá levou, um cara jovem. Esse cara tinha muito conhecimento de mercado. E o Juventude precisa ir bem nesse mercado, ele precisa acertar para se encorpar, porque senão ele vai ficar fazendo grandes jogos e a gente vê o Juventude jogar, Maurício, eles entregam tudo em campo. Tu vê que Sim. os caras estão no Não limite. falta suor, não. Só para corroborar isso que disse o Léo, o Dauan era um volante que foi pro Japão, se não me engano. Era um baita volante pro universo do Juventude. Aí se imaginou, pô, contratou o Darlan, boa sacada, é um jogador parecido. Não funcionou. Aí saiu o Castilho, que, puxa vida, foi um jogador, assim, hegemônico do Juventude. Aí vem o Chico, também não consegue repetir. É isso, Não, mais eu- difícil... Fala, Léo. Não, o Chico, desculpa de atropelar, mas o Não, Chico, capaz. o Capixaba, eles são caras que no ano passado eram reservas do Juventude. É. E esse ano eles estão na ponta do time, entendeu? Eles são linha de frente. Isso mostra uma queda técnica, né? Falta um turno em algumas partidas, Pedro. É difícil pro Juventude. E sabe com quem que o Juventude joga a próxima? Flamengo. Estreia do Everton. Com Everton, Cebolinha. Difícil é pro Fortaleza. O Juventude já caiu. Vamos parar de ensaboar o pato. Samuel Pato. Ó, o pato. Cara, eu adoro essas Vamos parar. analogias. O Juventude já caiu, rapaz. Infelizmente já caiu. Um time que chega nesse momento, que o adversário olha para ele e diz assim, nós não vamos perder, ele não tem força para ganhar. Eu estou dizendo isso com uma dor no coração, porque é um a menos. E pior, não vai subir ninguém, entendeu? Vai subir para a Série B lá da Série C, não vai subir ninguém também. Então, o que aconteceu? O Juventude não tinha dinheiro, o Juventude teve que abrir mão de jogadores, o Juventude não consegue fazer valer o fator local. Como é que vai escapar? Não tem maneira. Não tem. O Juventude tem no segundo turno Palmeiras, o Juventude tem Flamengo, o Juventude tem Atlético, o Juventude tem o Inter no Beira-Rio. Como é que vai escapar? Ele tem que fazer um aproveitamento de Palmeiras, não vai dar. Tá louco, tá louco. Não, mas é diferente. O Fortaleza, por exemplo, Guerra, eu concordo com o seu prognóstico de Juventude, porque a lógica indica que o Juventude cai e a lógica indica que ele cai com rodadas de antecedência, não cai só na rodada 38, não, porque ele não tem de onde se reforçar, porque há pouco tempo ele queria o Igor Castilhos, que não está sendo aproveitado no Atlético. Sabe também quem é que mostrou interesse? O Grêmio. O Grêmio, mesmo na B, se o Igor Castilhos olhar a projeção de carreira dele, com todo o respeito que o Juventude merece, ele escolhe o Grêmio. É que um vai pra Série A O e o Grêmio outro está pra Série B. voltando para o seu lugar, tem outro patamar de salário, outro nível de projeção, e o Juventude está no teto, e o Igor chega no Juventude assim, ó, vai lá e me salva. É pesado. Tu vê, olha só, agora Juventude e Flamengo. Tá, essa é uma analogia que a gente faz assim mais assim, rasteira, digamos, mas ela tem repercussão. A folha do Juventude é 1,5 milhão. A do Flamengo é quanto? 20? Diogo, a gente está É muito difícil esquecendo. para os Mas dirigentes. Ano passado, é o muito Juventude difícil para os dirigentes. já muito escapou difícil. graças ao Grêmio, né? Porque foi na última rodada, lembra? Tanto Aquele que o jogo com o resultado do Corinthians. Juventude e Corinthians é o que derrubou o Grêmio. Vocês já notaram que a gente já tirou nos pontos corridos o Inter e o Grêmio? Tá, esquece o Grêmio tá na segunda divisão. Mas a gente já tirou do favoritismo, a gente já vive com uma realidade de clubes de segunda linha no futebol brasileiro, pro Brasileirão. Mas é a realidade, né? Sim, é exatamente sobre essa realidade que eu tô falando, a gente esquece. Quando é que vai... O Grêmio do Renato, que foi o último time bom aqui no Rio Grande do Sul. Time bom pra ganhar coisa, tanto que ganhou. Né? Tá, podia ganhar o Brasileirão? Podia. Mas eu optava pelas Copas, botava time reserva em 6, 7 partidas, 8 partidas. Perdi esses pontos aí e já era. Não lutava por mais nada. Faz tempo e talvez seja... e esse é o meu medo, e aí esse que eu colocaria em discussão. Porque eu não lembro de ser assim na década de 2000... Não lembro de ser assim Não, a na década de distância 90. aumentou, Potter. A distância aumentou, você tem razão. A gente já não coloca o pontos corridos, né, para isso. E o meu medo é que o futebol brasileiro vire como alguns países do mundo que aí eles ficam discutindo quem vai ganhar. Não, mas Potter, o futebol brasileiro hoje está aproximando os clubes através do calendário. Se o Palmeiras, Tem tempo. o Flamengo, o Atlético continuarem jogando as 3 competições,
Se eles forem até a final das 3 competições, Palmeiras o só próximo duas. Atlético dela- está em 2, né? Palmeiras só 2, Atlético só 2. O Palmeiras já, então, aí Mas já, já é o primeiro cansaram problema. também por causa disso, né? Já É. participaram de 3. Mas para responder objetivamente a tua pergunta, Potter, eu lembro quando o São Qual foi o último Paulo... mesmo jogo que tu falou que alguém da dupla Granal era favorito para pontos pontos corridos? corridos? 2009, o Inter em 2009, Acho que no só ano do centenário, era tido talvez, como favorito. né? O Inter foi vice-campeão brasileiro. Mas enfim, Tu vê, é que eu lembro do... Fala, Eu tô com uma dúvida hoje, Diogo. Eu não sei se o Wagner Mancini fez uma grande coisa. Tá. Não, sério, eu vou falar sério. Tá. Fez uma grande coisa levando o América até a 3ª fase da Copa do Brasil e pagando tudo que o América tem que pagar esse ano com os prêmios da Copa do Brasil, ou se o certo foi o Roger e o Medina que eliminaram o Grêmio e Inter na primeira rodada da Copa do Brasil e eles não têm esses compromissos, por isso estão mais descansados. Acho que é contigo, Bagé. Potter, eu ia continuar naquele assunto, mas nesse aí não dá pra... Eu acho que esse aí é com o Atrapalhar Bagé, essa discussão, eu não vou entrar nessa briga aí. Não, deixa o Não, Pedro mas eu tô continuar. falando Eu vou sério. pegar um café Não, ali pra desculpa, assistir. não falo mais, não falo mais. É ótimo, pô. Maguara é o apresentador agora. O Pedro é daqueles que acredita que algumas coisas por alguns profissionais de futebol são planejadas. Não são, Pedro. Tu acha que o Mancini queria ter na carreira dele 6 rebaixamentos e está rebaixando o 7º agora? Não tem. Então acho que a gente dá muito espaço pro Mancini. Até porque o Mancini trabalha hoje numa rádio, que rádios de Minas Gerais tem que acompanhar o Mancini. Mas ele tá na Copa do Brasil. Mas isso aí é igual a... Sorteio Pro amanhã. América é importante. Sorteio amanhã. É igual Mas pé de jaca. Tu olha eu lá e não tava- sabe como é que tá lá em cima. O América é o muito Mancini já foi exemplo. campeão da Copa do Brasil. Conheço uns coisas treinadores que não Já, ganharam. o Péricles ainda, Chamusca mas vamos também lá. já foi. Eu não sei onde ele Sim, anda. Por né? exemplo, Pedro, Também, quais treinadores não Chamusca ganharam a Copa também. do Brasil? Por exemplo. Por exemplo, É. o Medina, o Roger, os que agora entraram aí foram eliminados na primeira fase. Mas e aí, vamos adiante. O América é o puro exemplo do que é o nosso calendário aqui, né? Porque, claro que o América não tem estofo para jogar 2, 3 competições. O América consegue jogar uma pelo orçamento, por aquilo que o Diogo disse. E é isso que os caras, quando defendem a liga, dizem. Porque tu não pode ter um time que ganha 80 vezes mais do que o outro, ou que tem uma folha 80 vezes maior do que o outro. A diferença é muito grande, então acaba criando nichos no campeonato. E fica o campeonato, como disse o Potter, disputado por 2 ou 3. Chato. É chato. Então, assim, o América ele não tem essa bala toda. O que está acontecendo com o América? Ele está sentindo o fato dele ter dado uma acendida na prateleira dele, na hierarquia. O América jogou segundo em Porto Alegre, na quinta ele foi no Rio, e domingo à tardinha ele está jogando em Belo Horizonte. Quer dizer que em 7 dias ele jogou 3 partidas. Vocês querem Claro que rebaixar ontem- o Mancini? Mas E outra- para responder o Potter também, Léo, há uma brecha recente que não foi no Campeonato do Atlético Mineiro, conquistado no ano passado, mas no anterior, imediatamente anterior, houve uma brecha porque o quadro já era de baronato do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético, e o Inter deixa de ser campeão por um bico de chuteira do Edenilson. mas Então, aí, brechas Maurício- para acontecer, excepcionalmente, elas existem. Mas Ela- é a foi exceção, uma- né? É a exceção. mas foi a Mas o temporada São Paulo que não o era campeonato- baronato quando foi tri brasileiro? Lembra? Isso que eu queria dizer antes ali. O São Paulo eu lembro, lembra, Léo? Mas Acho que a gente aumentou a até fez distância, matéria Diogo. e tal. Aumentou a Ah, o São distância. Paulo era um clube que estava à frente dos demais. Cara, Inclusive o Inter o se inspirava orçamento, nele. isso, o orçamento do São Paulo, eu me lembro do Rogério, o São Paulo, o licenciamento do São Paulo, tricampeão brasileiro, CT, Cutia, etc. O licenciamento, Potter, era com a Warner Bros. Olha o que era o São Paulo. ganhando E na o São década Paulo brasileiro, Não, mas era o clube mundial de estrutura e europeia. Libertadores. Parecia que não tinha como. Que ele estava consolidado eternamente como grande Não, mas- clube mas, brasileiro. Diogo, E ele o meu- desaba de um o jeito meu- horrível. Inclusive o tem meu- o pior estádio hoje de São Paulo. O meu olhar não é nem para que mude o Não baronato. pode mudar. É a impossibilidade de o Inter e o Grêmio participar desse baronato de uma maneira contínua. Mas aí, Potter, é Agora, aquela porque questão nunca da- foi cada assim, um, nunca vai cada um ser. tem uma história. O Flamengo é uma super categoria de base, um grande momento, né? Que agora está tentando reconstruir com os mesmos. Vai passar Gabigol, vai passar essa geração toda. Aham. Como é que o Flamengo vai se virar? Tem potencial claro para isso. O Atlético Mineiro um monte de dinheiro e o Palmeiras um monte de dinheiro. Mas o Inter e o Grêmio nunca conseguiram enfrentar nesse tipo de patamar os times Mas do a Rio gente, São Paulo. a gente está se acostumando nessa década que nós já estamos agora aqui A gente vai ter a momentos. já não, tipo assim, não é nem discussão que a gente não vai ganhar o brasileiro. Nem mas discussão, é nem que discussão. se a gente olhar o cenário hoje, Pedro, o Atlético Mineiro só está se ombreando com esse Palmeiras que se reestruturou a partir de uma injeção muito forte de dinheiro do Paulo Nobre, e depois vem a Leila. O Palmeiras se estruturou,
toda uma organização, refez a parte de estrutura física, enfim, evoluiu. O Flamengo por uma reestruturação, porque o Flamengo a gente sempre dizia, se o Flamengo se organizar, ele vai virar a NBA do Brasil, ele vai ser um time fora da curva. E o Flamengo se reorganizou e está sobrando. Mas o Atlético só chega lá porque está inflado por dinheiro de investidor. Porque senão Que é o o Atlético Atlético e o Palmeiras. aqui, né? e o Cruzeiro, Pedro, só para encerrar, o Cruzeiro está pagando hoje uma busca incessante por investimento, por jogador. Claro que teve ali irregularidades, mas o Cruzeiro, que foi bicampeão da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro na década passada, a gente viu onde ele foi parar. É que eu não sei se vai surgir um dia uma empresa que vai fazer isso com o Inter e o Grêmio. Não sei se vai surgir. Não, Que o vai nosso surgir mercado sim. Não, se está surgindo o para o nosso Bahia, mercado é mais possível. complexo pra O Grêmio vai de quem disputava a Copa do Brasil e Brasileirão, disputava, entre aspas, o Brasileirão, para a segunda divisão. Mas porque teve um momento que tinha um estofo financeiro, que não É. foi criado O Grêmio- por... Não, É. o Grêmio Mas poderia foi ter nesse repetido o Flamengo. É. Que o Grêmio foi incompetente. Não, o Pode Grêmio ter. foi absolutamente competente em fazer base, a base jogar no time e entregar E na mais mesma até que os caras do Flamengo, proporção né? de Porque gastar a base tudo. do O Flamengo, Grêmio- do Grêmio deu muito mais pro Grêmio do que a base do Flamengo. Tô dizendo os jogadores, o Vinícius Júnior e o Paquetá. A base do Grêmio jogou no Grêmio, ganhou título no Grêmio e deu dinheiro pro Grêmio. Mas aí na hora de contratar, na hora do conhecimento de futebol, o Grêmio poderia contratar o Gabigol, poderia contratar o Arrascaeta, poderia Pedro. contratar o Everton Ribeiro, poderia. Tinha dinheiro para isso. Tinha dinheiro claro. pra isso. E aí não buscou. Claro. Aí não buscou. E o Grêmio e o Inter tem uma Pedro empresa Renato muito pediu. importante a lhes colocar muito dinheiro, que são suas torcidas. Grêmio e Inter têm faturamento de 80, 90 milhões por ano com seus torcedores e podem ter mais na medida em que venham provocar situações melhores. Bom, mas eu vou chamar o intervalo comercial, porque logo depois tem o resultado da pesquisa interativa, mas já não te irritei hoje, né? Tá tudo bem, né, Bagé? Eu não me irrito contigo, né, Pedro? Tá bom, muito obrigado. Voltamos Coitadinho logo do depois do Mancini, intervalo Pedro. comercial. Coitadinho do Mancini. Tus Cooperativa Santa Clara, marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos, na pesquisa Marcas de Quem Decide, há 110 anos fazendo tudo para você fazer o melhor. Resultado da pesquisa interativa do nosso Sala de Redação, Grêmio ou Brusque? Vitória do Grêmio, 53%, vitória do Brusque, 33%, empate 14%. Portanto, aí está o resultado e, sobretudo, o otimismo dos gremistas em relação a esta partida do Grêmio Porto-Alegrense amanhã contra o Brusque. E a informação que vem de lá, né, Leonardo, é que o gramado é muito ruim, é isso? No ano passado, o gramado era bom. O estádio era pequeno, mas o gramado era bom. Aí a informação que vem agora é de que tem Agora o problemas. estádio é pequeno e o gramado é ruim. E a Agora o luz estádio não é aumentou melhor. e o gramado é ruim. E a o luz estádio não é melhor. O estádio é muito acanhado, né? É um estádio pequeno. 5 mil lugares, né? É, um Tudo estádio muito vendido. pequeno. Enfim, Ele é esse é um municipal. clube que vem se reestruturando. Eu me lembro de 2017. Ele quase tira o Corinthians de uma Copa do Brasil, perde nos pênaltis. É um É clube que vem verdade. subindo de temporada a temporada. Tem investidores, tem toda uma gestão. E criou ali em Santa Catarina que tem essa curiosidade, né? Aqui a gente é muito centrado na capital, mas Santa Catarina tem vários polos. E o Brusque é do polo ali, da questão da têxtil, enfim, é perto do litoral. Brusque criou um novo polo de futebol para bater lá com Chapecó, para bater com os clubes da capital. O Joinville hoje está um pouco em baixa. Tem o Criciúma que está retomando. Santa Catarina vai mudando, né? A Vai geografia mudando. vai indo, né? Havaí e Figueirense uma época forte. Não tem o depois grande vem clube do Chapecoense. estado, né? Sabe por que não tem? Teve o Joinville por um tempo, né? Durante mas a é o que década disse de o Potter, 80 era do por um Joinville. tempo. Chegou a ser ex-campeão, se não me engano. Isso eu lembro do Pianges, Marcos Pianges, Ah. nosso ex-colega aqui, né? Que tinha um personagem que era um manezinho da ilha chamado Almir. Né? Eu lembro. E o Pianges, ele é figueirense, torce pro Figueirense, né? E aí no Almir, um dia perguntaram pro Almir de futebol, né? Ele falou assim, Almir, e tu torce pra quem? Ele assim, eu torço pro Havaí, né, querido? Torço pro Havaí, mas eu vou ter que falar, não adianta, o Figueirense é melhor, é maior. Figueira é maior. O Figueira é maior. Tava no Figueira é outro maior. lado, né? Figueira é maior, não tem. Eu sei que tem uma rivalidade, mas eu tenho que falar pra você isso aí. Tipo, ele vai fazer uma brincadeira, que é uma coisa genial, né? Como o Pianges é. Ele criou um personagem, botou outro time pra falar bem do time dele e do coração. Mas sabe por que isso Agora- acontece em Santa Catarina, Pedro? Porque o que a gente está dizendo, porque é o único estado brasileiro onde a capital
não é o polo economicamente mais importante. Então tu não tem lá estrutura, gente para fazer E tem forças muitos polos regionais econômicos interessantes. Então tu tem times municipais. O cara que é lá em Lages torce pro Inter de Lages. O cara lá em Criciúma torce pro Criciúma. O cara lá de Chapecó torce pro Chapecoense e assim por diante. Agora tá surgindo, né? Surgindo, quer dizer, Fenômenos municipais podem muito inscrever fortes. aí. Camboriú FC vai dominar o futebol de Santa Catarina na próxima década. Tem muito dinheiro. Mas quem é que tá fazendo time lá? Vão construir uma arena lá, Pedro, junto com vários empresários. Tem um projeto, É uma né? cidade maravilhosa, uma cidade que agora botou mais Arena de areia frente pro lá, Cristo, hein, né, Paulo? aumentou. Tem um monte de prédio. O PIB de Balneário Camboriú é gigantesco. Eu acho que a próxima Chapecoense, eu acho que o Camboriú vai atropelar o Brusque nessa luta. Vai ser um... sabe que eu Porque tenho- os jogadores eu tenho vão um querer amigo- morar em Camboriú. Tem Tem um um amigo, aeroporto ali pertinho de Navegantes. Tem muitos que tem É. apartamento lá, Tem inclusive. O muito Neymar tem dinheiro. vários apartamentos. Eu Tem tenho um muito amigo, dinheiro Ayrton circulando. Marcondes, ele é de Passo Fundo. Ele saiu de Passo Fundo, se aposentou, foi morar lá em Camboriú. É. Aí eu fui visitar ele no apartamento dele, na beira do mar, assim. Aí perguntei pra ele, posso morar contigo? Ele não aceitou. Vista pro Mas- Cristo mas e tudo, eu né, Pedro? Me escalei, o que eu vou fazer? Ele tá Ah, o perdendo, Camboriú, né, Pedro? olha, Poderia ter shows todos os dias teus. Imagina o cara acordar, ele deve ter uma boa vista ali de Balneário Camboriú, né, do apartamento dele, que não deve ser fraco. E aí... Não, Boa Vista é Boa Vista. E É aí, forte. com o É Pedro- nosso ouvinte do sala de redação todos os dias. Imagina, Ayrton Marcondes. contigo Marca esse nome, cantando. quando for a Camboriú, pega um churrasco com o Ayrton Vou Marcondes amanhã. lá que eu te Ah, garanto. vamos junto. Vou né? amanhã. Mas Vamos. Camboriú circula muito dinheiro, Acordar né? com o Pedro Inclusive cantando. muitos empresários de jogadores têm escritório em Camboriú porque muitos jogadores estão se direcionando para lá, né? Então tem toda uma mecânica. Neymar tem E vai né? rolar uma arena ali de 15, 20 mil lugares, que também vai ter espaço para shows, porque Será a a Miami música brasileira. eletrônica brasileira que mais, já essa tem mais um- forte é então lá, vai ser por causa da gramado Green Valley. artificial. Vai ser gramado artificial, Maurício. Miami De altíssima brasileiro. qualidade. Já tem um clube ali Talvez que é o eu não vá Barra. morar lá, mas vá fazer um show, né? Então é isso. Não, que você como quer dizer. talvez? É claro que tu vai fazer um show lá. Já- Óbvio, Santa Catarina, Mercado Gaúcho. Já Sabe, tem que um- sábado, na transmissão da Rádio Gaúcha, com aquela tempestade, nós tivemos um negócio inédito. O Cléo Kuhn participou da jornada esportiva. Sim. Foi legal. Cléo Kuhn, tu te lembra? Tu participasse? Tá me ouvindo aí, Cléo Kuhn? Olha, Pedro. Cara, eu primeiramente vou mandar um beijo pro Cleocum, porque o Pedro apronta, essas eu compro. Eu achei Aí que tu comprou tava na hora. imitando o Hard. Olha, Sabe o gente, Hard? de Sabe o galera, Hard, ô Os Potter? caras Olha, começaram a tia. mandar mensagem. Ele fala, É, olha, tia. tia, pode chover, mas também pode não chover, né, tia? Cara, deixa eu beijo, fazer uma Cléo. pergunta. Beijo. Eu não sei se o Guerra tá com a gente ainda, tá lá o Guerrinha. Guerrinha, Guerrinha, arromba essas encrencas. me diz uma coisa, o Marcos Guilherme joga quarta-feira contra o Sport Clube Internacional? Se tem 12 ausências, não vai ficar com 13, né? Ah, e o Potter gosta Então o do Inter vai ter que fazer 2 gols. O Inter vai ter que fazer 2 gols que o Marcos Guilherme vai marcar. O Potter gosta do Marcos Guilherme. Eu tinha certeza que era gol do Patrick, tomou o terceiro cartão amarelo. Aí tem o Marcos Guilherme ali. O Marcos Guilherme vai Mas o jogar. Patrick segue na vida Ele do Inter na voltou. Sul-Americana. O alemão voltou novamente. Voltou? Hoje tá Não. E cantante. voltou pra cá tão contente. E por que razão quer falar? Fala, alemão! Que recepção. E aí, Pedro, tudo certo? Oh, tu viste? Uma recepção rimada, inclusive. Que loucura, hein? Tá? Tô de volta, Alemão, Gaúcha deixaram Mais. longe daqui bastante tempo, hein? Eles estão tirando. Mais de mês. Então, eu vou chamar o Ministério Público para ver essas férias que andam tirando aí. Pô, Pedro. todo mundo tira férias, só o Maurício que não tira, coitado do Maurício, trabalha o tempo Fica inteiro. bravo com as férias dos outros. Com alegria, com alegria. Todo mundo tira 30 dias por ano aqui na empresa, Pedro. É. Todo mundo. A galera mais velha, ela se preocupa com as férias dos outros, porque lá na Atlântida é o Lelê, esse cara, que é o mais velho da Atlântida. Então ele fica preocupado, fica contando Ele dias. fica cobrando? Contando, Fiscal contando de dias. férias. Pergunta Aí eu pro vou te Bagé. contar. É, exato, aí fica cobrando, tá, mas de novo férias? Eu não sabia que tava na RH, Lelê. Não sabia que tava na RH. Só que Alemão, o que faltava. tem de novo aí, Alemão? Por falar em RH, Pedro, nós vamos trazer uma análise aqui de um movimento curioso, no mínimo no mercado, sabendo da taxa ainda alta de desemprego no Brasil, que é o aumento do número de trabalhadores que pediram demissão. Em 12 meses no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, 460 mil pedidos de demissão. E daí tem uma série de fatores, inclusive o retorno das atividades presenciais em algumas empresas. Porra, aqui Algumas no saldo de vagas- redação ninguém pediu para sair, Alemão, tá vendo? Mas dá Essas tempo malas ainda, né? todas Que ficaram. bom. Fica a dica. Continua Ainda tem reforçado o tempo. time. Ano de Copa, o cara pediu pra sair, só se for louco. A gente né? vai trazer uma análise sobre o mercado de trabalho e as transformações com a pandemia, Pedro. Nós teremos também no quadro A História da Minha Vida uma publicitária, uma empreendedora, uma empresária importante do setor de gastronomia.
ela que é uma das sócias do grupo Press, Carla Tellini, vai contar a história dela e da construção desse grupo com várias operações da área de gastronomia em Porto Alegre, na região metropolitana. Vocês falavam de Balneário Camboriú, uma curiosidade, tem uma praia lá em Santa Catarina, um município que está discutindo mudança de nome. Itapema quer colocar na frente Balneário também. Quer ser Balneário Itapema. É uma discussão levantada na Câmara de Vereadores do município e que está em andamento. Será que muda? A ideia é exatamente seguir o caminho de Pissarras, de Balneário Camboriú e dar um nome que possa atrair mais turistas para a cidade. Entendi. Já bota que tem como se baldear. Mas no aspecto de explosão imobiliária, Itapema está muito no caminho de Balneário Camboriú, né? Se o Zequinha ganhar outra eleição lá em Cidreira, ele vai botar Balneário de Cidreira. O Cecim, tá dizendo? É o Cecim. O Cequinha não tem como. O Cequinha é o ovo do Colorado. Hoje tá no Inter, né? E Pedro, o Ministério da Justiça suspendeu 180 empresas de telemarketing. Sabe aquelas ligações que a gente recebe de 0300? Sei, e daí claro, ninguém fala nada, não sabe de onde vem a ligação. 180 empresas, principalmente do sistema financeiro, estão com operações suspensas nas ligações. Vamos ver qual vai ser o impacto na vida real de quem recebe ligações todo dia com 0300. Eu baixei um aplicativo que se eu não tem na agenda, não chama pra mim. Eu já tenho uma artimanha. Toda vez que toca uma dessas empresas, eu ponho no Viva Voz e disparo ali no Spotify as melhores do Pedro Ernesto. E o cara ficou ouvindo. É uma boa. Uma boa. Cada um se defende do jeito que pode, né, Pedro? E a ligação ainda te dou uma força no Spotify, hein? Pinga me ajuda muito, viu? Tu me ajuda muito, viu, Bajé? Muito obrigado. Do Barcelona agora, tu vê. Muito obrigado. Então tá, Kelly Matos, tudo bem contigo, né? Segunda-feira, legal, solzinho, tudo certo? Ah, pra quem trabalha domingo, segunda é uma barbada, né, Pedro? Tamo acordei aqui. 6 da manhã, liguei a rádio. Porque o governo, não sei o que, dá notícia na hora certa, volta às 7 horas da manhã. Para a Rádio Gaúcha, Kelly Matos. Eu digo, meu Deus. Não tira férias, não é o que tu quer, que as pessoas não tirem férias. Trabalhando, meu nome é trabalho. Não tô falando que ele trabalha no RH da empresa? Ele acorda às 6h30 para controlar quem tá no ar. Pra ver quem tá no ar, claro. Então tá, senhoras e senhores, muito obrigado por tudo, né? Pelo carinho, pela atenção e pelas impropriedades que foram ditas nesse programa, que não são poucas, tá? E o Sala de Redação volta amanhã tem Grêmio e Brusque, quarta-feira tem Inter e São Paulo, futebol da Gaúcha tá demais. Vê que com o alemão a gente já entregou mais no horário, né, Kelly? Isso a gente já levou, o alemão já botou. Tá atrasado, mais ou menos. Não, o alemão vai botar seriedade aqui no programa, tá? Boa. Então, olha aqui, terminando aqui o Sala de Redação, o coro do Sala de Redação agora diz para o Rio Grande, para o Brasil, para o mundo, o que vem aí, o Gaúcha.